Não foi o resultado e a resposta que a torcida do Inter esperava depois da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. O Inter estreou na Copa Sul-Americana empatando em 0-0 contra o Belgrano fora de casa pela Copa Sul-Americana, em uma partida onde apresentou problemas que já foram conhecidos na eliminação colorada na semifinal do Campeonato Gaúcho. Um time que parece estar sendo remontado, que perdeu alguns atributos positivos e está tentando agregar novas questões, o que parece demandar ainda um pouco de tempo. Rafael Borré fez o seu primeiro jogo como titular e perdeu 3 oportunidades de botar o Inter à frente do placar. Entretanto, novidades individuais acabaram se consolidando. Bruno Gomes, Gustavo Prado, Fernando foram as notícias positivas. Tudo sobre o empate colorado em Córdoba, na Argentina, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar e repercutir um empate colorado. 0-0 contra a equipe do Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana. Primeiro ponto. É óbvio que não foi a resposta que o torcedor do Inter esperava e a resposta que em determinado momento foi prometida a curto prazo pelo Internacional. O Inter não fez uma partida onde amassou o adversário, onde teve uma postura completamente diferente, onde conseguiu criar grandes oportunidades e ter um volume de jogo muito superior e, em especial, uma partida que o Inter acabou não ganhando. O mínimo que se esperava para haver uma remontada, para haver uma remobilização e uma resposta rápida era uma vitória em Córdoba, o que acabou não acontecendo. E vamos lá, o Inter parece estar montando o time do zero. A impressão que a gente teve durante a partida é que o Inter perdeu alguma naturalidade em alguns movimentos e está tentando reconstruir a sua equipe, tanto que muita coisa mudou. A escalação foi aquela que a gente inclusive projetou no Diário do Inter KTO, do Fernando jogando como um zagueiro, o Thiago Maia sendo um primeiro volante, o Bruno Gomes sendo o segundo volante no lugar do Bruno Henrique, Alan Patrick e Borré formando a dupla de ataque, e é um time que não havia jogado junto ainda. E o grande problema do Internacional durante todo o jogo foi isso. Foi o fato de que o Inter não conseguiu ter naturalidade para criar, algo que era o grande mérito de jogo do Internacional ao longo dessa temporada. O Inter parece ter perdido essa naturalidade contra o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho e agora nessa partida contra o Belgrano. O Alan Patrick, de novo, esteve apagado. O Borré ficou isolado no ataque, daqui a pouquinho eu vou falar individualmente a respeito destes jogadores. E o Inter perdeu essa naturalidade e assim teve muitas dificuldades ao longo do confronto, tá? Sobre o jogo, o Inter teve 3 grandes chances. No primeiro tempo, a principal chance veio através de uma falha do goleiro, que sai jogando errado, a bola bate no Bustos e sobra pro Borré fazer o gol de cabeça. O Borré não consegue cabecear, perde o tempo da bola, ele estava sem goleiro e acaba desperdiçando uma grande chance. No segundo tempo, o Belgrano cria 2 oportunidades logo nos primeiros minutos e depois o Inter consegue de novo recuperar o controle da partida, e isso é verdade. O Inter sempre teve controle no sentido de posse de bola, controle no sentido de ter o domínio da partida, mas não conseguia ser objetivo, não conseguia ter volume a ponto de criar grandes oportunidades. Depois de retomar esse controle no segundo tempo, o Inter teve 2 chances claras. Em uma, o Borré arrancou livre com meio campo, se enroscou com o zagueiro do Belgrano na hora de finalizar e acabou caindo na área sem conseguir chutar no gol. Na outra chance, o cruzamento do Wesley, a bola rebate na zaga e cai para o Borré, que cabeceia e o goleiro faz uma boa defesa. Teve aí uma outra chance muito clara de um passe do Gustavo Prado, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre as individualidades. O Gustavo Prado acha um belo passe para o Bustos, que invade a área, também se enrosca com o zagueiro. Para mim, os 2 lances foram falta, tá? Eu tenho dúvida se a do Borré foi dentro ou fora da área, mas a do Bustos com certeza foi um pênalti sonegado pro Internacional, pelo menos na minha opinião. O Bustos foi derrubado, foi pênalti que não foi marcado pela arbitragem, foi outra chance perdida pelo Internacional.
E aí acabou ficando 0-0, o Inter teve o domínio da partida, não teve grandes criações, essas foram as grandes chances do Inter, e o 0-0 acabou ficando de bom tamanho em relação ao que foi o jogo. Sobre individualidades, eu acho que a grande, atuação negativa talvez tenha sido do Alan Patrick, que sumiu do jogo de novo. O Alan Patrick não conseguiu ser o mesmo Alan Patrick que vinha sendo no restante da temporada. O Borré esteve abaixo, porque ele estava muito perdido, claramente ainda desembocado, ainda desentrosado com os demais jogadores. O jogador que ficou impedido em algumas situações, não estava encontrando o melhor posicionamento e tecnicamente errou no lance, né, dos gols perdidos, né? Então o Borré, que é um cara que a gente espera que decida, e é absolutamente normal ele estar desencontrado nesses primeiros jogos, ele não teve uma grande partida não. O Borré, apesar de mostrar alguns atributos, é um cara que claramente tem uma qualidade técnica muito grande, conseguia proteger, dar andamento às jogadas, mas não conseguiu fazer o gol. Mas houve notícias positivas. O Fernando na zaga é uma grata surpresa, tá? O Fernando jogou muito bem na zaga, forte fisicamente, duro no enfrentamento individual. É muito difícil driblar o Fernando e tem uma qualidade na saída do jogo que qualifica muito o time do Internacional. O Thiago Maia, acho que fez um bom jogo, um cara que tem domínio de meio campo, aparece em todos os lugares, ainda um pouco fora de ritmo, mas isso se acrescenta ao longo dos próximos jogos. Gostei da partida do Bruno Gomes, tá? Acho que o Bruno Henrique não tira o Bruno Gomes da titularidade pelo que o Bruno Gomes jogou hoje, um cara intenso, que trata bem a bola, tem qualidade técnica, mas a grande notícia do jogo pra mim é aquele que pra mim tem que ser o novo titular do Inter. O Gustavo Prado entra no segundo tempo e talvez tenha sido o melhor jogador em campo do Internacional. Ele entra, tem tranquilidade, sempre opta pela melhor escolha, de passe, ou de drible, ou de continuação de andamento da jogada, fisicamente muito bem, marcando em cima, ganhando divididas, descobriu um belo passe pro Bustos, nesse lance que pra mim foi pênalti, que a arbitragem não marcou. Cara, entrou muito bem o Gustavo Prado, e o Maurício esteve abaixo. Hoje o Gustavo Prado se mostrou melhor do que o Maurício, e acho que o Kudê tá olhando isso também. A gente falou da possibilidade do Gustavo Prado começar jogando como titular em Córdoba, acabou não acontecendo, mas ele entrou muito bem no segundo tempo e talvez tenha sido a grande notícia do Internacional. Um empate xoxo, não era a resposta que todo mundo esperava, mas o Inter parece ser um time que está se reconstruindo do zero, depois do baque da eliminação para a equipe do Juventude. Agora, próximo jogo em casa contra o Real Tomaiapo, aí sim a obrigação é por uma vitória na Copa Sul-Americana. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!